Olá pessoal, está no ar mais uma edição do Projeto Quartas das Carreiras. E hoje eu recebo aqui no estúdio do Estratégia Concursos o Robson Carneiro da Silva, que é papiloscopista da Polícia Federal. Tudo bem, Robson? Tudo bem, fico agradecido pelo convite. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Meu nome é Robson, eu sou policial federal, sou do cargo de papiloscopista policial federal e eu entrei no concurso de 2004 para a Polícia Federal. Robson, para a gente começar de uma forma mais ampla, eu queria que você pudesse explicar o que é e qual a importância da Polícia Federal. A Polícia Federal ela tem atribuições de combate ao tráfico de drogas a nível nacional e estrangeiro. Ela tem a fiscalização de aeroportos, de portos, e ela atua também como polícia judiciária quando há crimes relacionados à União. Há também o trabalho de fiscalização bancária, há também o trabalho de controle de armas e de produtos químicos. Para quem está nos assistindo aí, deseja se tornar um policial federal, quais os cargos passíveis de entrada via concurso público atualmente dentro da polícia? Existem duas carreiras, a carreira dos administrativos e a carreira policial. Dentro da carreira policial, você pode ser agente, escrivão ou papiloscopista, ou perito criminal, ou, no caso também, delegado. E qual que é a remuneração inicial média de um papiloscopista da Polícia Federal? Agora, a partir de janeiro de 2017, há um projeto de lei que está em discussão no Congresso, em que o salário inicial do papiloscopista policial federal será em torno de R$ 11.400. O nome é meio complicado, Papiloscopista. Sim. Eu queria saber no que consiste o trabalho, o que faz um papiloscopista? O papiloscopista, ele tem um trabalho de auxiliar na identificação humana das pessoas. Todas as áreas de identificação é de responsabilidade do papiloscopista. E especificamente, nós fazemos também a identificação através das impressões digitais, de retratos falados, há o que eles chamam de laudo prosopográfico, quando você vê uma fotografia de alguém e você compara essa fotografia com outras pessoas que de repente podem ser aquela pessoa ou não. E um outro trabalho que se faz dentro da papiloscopia é o que eles chamam de projeção de envelhecimento. Muitos casos, as pessoas que estão desaparecidas, crianças, que são desaparecidas, é feito um trabalho de envelhecimento dessas fotografias para se tentar imaginar como essa pessoa estaria hoje, quando há 10, 20, 30 anos após o desaparecimento dela. Então, às vezes E outro trabalho que é um trabalho muito relevante, que nós papiloscopistas fazemos, é também quando você vai em local de crime e você faz o levantamento das impressões digitais que ficam neste local de crime e logo em seguida nós fazemos o laudo papiloscópico para poder haver a possibilidade ou não de se identificar um suspeito daquele local de crime. E na prática, qual que é a diferença de um trabalho de um papiloscopista para um trabalho de um perito criminal? A realidade são as especializações que um perito criminal atua e que o papiloscopista atua. O papiloscopista, ele atua especificamente nessa especialização da área de identificação humana. O perito criminal, ele tem também, existem várias especializações dentro dos peritos criminais, na área de informática, na área de engenharia, mas o papiloscopista, nós somos peritos na realização da perícia papiloscópica. Que tipo de perícia você faz atualmente? Conta pra gente um pouquinho aí como que é seu dia a dia de trabalho, na prática, o que você faz? A gente vê, um exemplo que a gente observa quando você vê aquele seriado americano, o CSI, que a pessoa vai no local de crime e joga aqueles pós e às vezes usa produtos químicos, é esse o trabalho que nós fazemos. Muitas vezes nós chegamos no local de crime e você olha, às vezes por uma cena, por exemplo, essa mesa, e você às vezes não consegue imaginar que às vezes existem impressões digitais e que foram deixadas naquele local de crime. Então é um trabalho
árduo, porque na realidade às vezes você demora em torno de 1 hora e meia, dependendo do tamanho do local de crime, para que você possa fazer todas as técnicas possíveis do levantamento daquelas impressões digitais. Depois, nesse caso específico, fotografamos essas impressões digitais. Hoje, a Polícia Federal e diversas polícias civis contam com um banco de dados chamado EIFES. Nós pegamos essas impressões digitais, colocamos dentro desse banco de dados EIFES e comparamos com as pessoas que estão identificadas ou que foram incluídas nesse banco de dados. E se havendo a possibilidade de haver uma impressão digital com a identificação de alguém, o papiloscopista ele analisa a impressão digital e emite o laudo papiloscópio para poder atestar que aquela impressão digital localizada no local de crime pertence àquela pessoa. Então, isso quer dizer que seu trabalho é um trabalho tanto, né, em loco, que exige que você saia do seu local de trabalho, como um trabalho também atrás de um computador, digamos assim. Às vezes, dependendo dos produtos químicos e das técnicas que você tem que usar, você tem que recolher o material no local de crime, levar para o laboratório, fazer uma preparação e depois de às vezes demandam às vezes horas ou às vezes dias, dependendo do produto químico que é utilizado, para que você possa fazer o levantamento da impressão digital. O papiloscopista, ele tem essa especificidade, ele atua tanto na área do campo, de ter que fazer, às vezes eu tenho oportunidade de fazer caminhões, já tive oportunidade de fazer locais, agências, galpões, depósitos, ou no caso também de pegar papéis, né, e fazer isso também dentro do laboratório. É uma divisão, né? Um papiloscopista, ele vai cuidar dessa parte, por exemplo, do trabalho de envelhecimento, para ver como que a pessoa desaparecida ficou. Outro vai cuidar só de que envolva, né, esses crimes de ter que ir em loco. Um papiloscopista, ele costuma estar envolvido em todas essas operações de acordo com a demanda. Na realidade, todo papiloscopista, ele sabe fazer o levantamento de impressões digitais. Mas existem cursos que são ministrados aqui em Brasília, na Academia Nacional de Polícia, em que nós aprendemos a fazer as técnicas de envelhecimento, ou mesmo o retrato falado, né? Quando alguém, às vezes, foi assaltado, ou às vezes sofreu uma violência, em que ela relata e descreve como é o criminoso, quem faz o retrato falado é o papiloscopista. Então, nós, no caso, quando fazemos e realizamos esses cursos, nós nos tornamos aptos à realização ou do retrato falado, ou no caso dessa técnica de envelhecimento. Então, todo papiloscopista é treinado para exercer qualquer tipo de função dentro das suas atribuições? Desde que, igual eu falei, à medida que você permanece dentro do órgão, cursos são oferecidos para que você possa aprimorar a sua técnica. Por exemplo, eu fiz um curso de necropapiloscopia, então eu estou apto a fazer identificação junto a cadáveres. Nem todos os colegas papiloscopistas fizeram o curso, mas a gente tem uma técnica básica. Mas existem algumas técnicas mais profundas, mais aprofundadas, que requerem realmente um conhecimento, um aprendizado que a gente adquire com o passar dos anos. Aproveitando, né, uma curiosidade, esses cursos, né, é você que opta por fazer, por ter vocação, por ter vontade de se especializar, saber mais dessa área, ou você é indicado a fazer esse curso? Normalmente é convidado para a realização desses cursos. Uhum. E qual que é a jornada de trabalho, né? Às vezes quando a gente pensa assim, você falou ir até um local do crime, a gente pensa que é algo urgente, tem que ser feito naquele momento, que não tem hora para acontecer, ainda vai ser de manhã, de tarde, de madrugada, mas geralmente o trabalho, né, no famoso aí horário comercial, ou existe, né, papiloscopista que trabalha de plantão, como que é a jornada de trabalho? Normalmente o trabalho do papiloscopista é num horário comercial, normalmente de 8 às 18, uma jornada de 40 horas semanais. Mas nós, policiais, nós temos a chamada dedicação exclusiva. Então, naqueles locais onde existe uma grande demanda de locais de crime, ou no caso em que exista a iminência de uma operação, às vezes exige a necessidade de trabalharmos uma jornada além das 8 horas diárias.
Só que o que acontece? Não é um trabalho escravo, existe uma compensação. Então você cria um banco de horas e depois de um certo período você tem condições de tirar aquelas horas que você tirou a mais dentro do mês, ou você trabalha menos, ou você de repente você consegue tirar em folgas. Dependendo, na maioria das cidades onde a Polícia Federal atua, o que funciona é o chamado o regime de sobreaviso, em que o policial, no caso o papiloscopista, ele vai para sua residência, ele deixa um telefone ligado, ou próximo ao endereço, em que a qualquer momento ele pode ser acionado. Isso é à noite, isso é sábado, é domingo, independente do horário que for. Quando se fala em concursos federais, né, muitas das pessoas que estão nos assistindo, que desejam prestar esse ou outros concursos de âmbito federal, têm muito medo da primeira lotação, né? No caso da Polícia Federal, desse cargo de papiloscopista, como que é feita a lotação inicial? E a pessoa foi para um lugar, não se adaptou, tem vontade, né, ou de voltar para mais perto de casa, ou de estar em outro local? Quais são os critérios de remoção? Normalmente, quando você vai analisar essa lotação inicial, o próprio edital do concurso ele já diz qual o tempo mínimo que as pessoas têm que permanecer nessa sua primeira lotação. O que normalmente acontece quando dá, e aí tem que ver exatamente como está escrito no edital. Mas de uma maneira geral, o que acontece? A pessoa tem um curso dentro da Academia Nacional de Polícia, e nesse curso, o que é levado em conta na escolha da lotação é a nota, né, o grau final de cada um daqueles concursados que realizaram o curso dentro da academia. Então, normalmente o primeiro colocado, ele pode escolher qualquer local, independente de ter vagas ou não, e o restante é distribuído uma relação de vagas, e pela nota da graduação dentro do concurso, as pessoas vão ser ordenadas do maior para o menor, e quanto maior for a sua nota, maior é a chance que você tem na escolha das vagas. Normalmente, no início, dentro da carreira policial federal, qualquer carreira, as lotações normalmente são locais mais afastados dos grandes centros, né? Mas costuma, por exemplo, quando eu fiz o concurso de papiloscopista, a minha primeira lotação foi no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou de Juiz de Fora, teve um colega que foi para a cidade de Juiz de Fora. Então, vai depender muito da distribuição das vagas, da necessidade das vagas, e eu acho que essa preocupação, é lógico, uma preocupação justa, mas a partir do momento que você faz um concurso a nível federal, você pode ser lotado em qualquer local. Robson é meu conterrâneo, né? E atualmente você está em Juiz de Fora. Estou lá em Juiz de Fora. Eu queria saber qual que é, para quem está nos assistindo, né, qual que é a formação necessária para quem deseja se tornar um papiloscopista da Polícia Federal? A formação acadêmica é a graduação, né, o bacharelado, em qualquer área que você for bacharel, você pode fazer o concurso para papiloscopista policial federal. Há um estudo depois, mas ainda não está definido, em se colocar áreas relacionadas ao campo da biologia. Mas, por exemplo, eu sou formado em contabilidade e sou papiloscopista policial federal. Mas você acha que justamente por não ter esse filtro de entrada, né? Quando você tem um concurso que é para exercer funções, por exemplo, na área de direito, e só pede que quem vai fazer o curso tenha formação nessa área. Já para papiloscopista, né? Apesar da gente ver que tem uma afinidade maior com algumas disciplinas, como por exemplo da área de biologia, mas não há esse filtro na entrada. Então você acha que tem que ter um perfil para a pessoa gostar, entrar na profissão e gostar realmente do que faz? Você acha que qualquer pessoa vai conseguir se encontrar dentro desse cargo, dentro da carreira? A princípio, o papiloscopista ele não atua apenas dentro da área de perícia papiloscópica. Se vocês tiverem oportunidade de ver essas operações que a Polícia Federal atua, eu já participei de operações e nós estamos aptos a atuar, a andar armados e se houver necessidade, a ver a questão da exposição do risco de vida nossa e dos nossos companheiros. Então, a primeira proposta, a primeira preocupação que a pessoa tem ela está disposta a querer
havendo uma eventualidade, não é que às vezes a gente vê filme americano em que a todo momento tem troca de tiro, né? A pessoa, todo dia, todo episódio tem alguém que morre, tem alguém que troca tiro. Não é, normalmente não funciona assim. Mas a gente também tem que estar preparado, até por conta do cargo que nós, e da carreira que nós abraçamos, que nós corremos o risco diuturnamente de eventualmente haver essa necessidade ou não. Então a pessoa tem que estar disposta, ela tem que ter essa disponibilidade de sair do local onde ela reside, por exemplo, igual no caso, eu tenho colegas que eram de Juiz de Fora, foram lotados aqui em Brasília, eu tenho amigos que são de Juiz de Fora e que foram para o Mato Grosso do Sul, o próprio Paraná, então a pessoa tem que ter essa disponibilidade e esse desprendimento de poder querer se afastar da sua cidade. Existe a possibilidade de retorno? Sim, mas a pessoa não pode já entrar fazendo um concurso criando essa expectativa de que ela vai retornar. E outra coisa, você tem que ter o papiloscopista, nós somos muito detalhistas, né? Porque quando você vai comparar uma impressão digital e você compara uma impressão digital com o fragmento que você encontrou no local de crime, são vários desenhos, são várias linhas, e você tem que ter essa paciência, você tem que ter esse cuidado de realmente comparar as imagens e atestar que aquela impressão digital é daquela pessoa. Então se você é uma pessoa estabanada, se você é uma pessoa afoita, que quer fazer as coisas tudo de uma maneira rápida, sem ser paciente, igual eu comentei no início da entrevista. Existe um local de crime em que eu fico em torno de 1 hora e meia, dependendo, às vezes, um tempo até maior, né? Então você tem que ser paciente também na realização desse trabalho de perícia. Você já comentou que é preciso ter uma graduação, né? Mas para quem deseja fazer uma segunda graduação, um mestrado, um doutorado, existe algum incentivo por parte da Polícia Federal para dar continuidade aos estudos? Não, infelizmente não. O que às vezes acontece é quando a pessoa, né, igual eu tenho amigos que atuam, colegas que atuam, às vezes fazem um mestrado dentro de uma área de biologia, ou às vezes dentro de uma área assim, voltada exatamente para o trabalho, porque o trabalho de papiloscopia não é apenas você fazer a questão da identificação das impressões. Você tem que classificar, você tem que organizar, igual no caso o próprio banco de dados EIFES, é um sistema de computador, então às vezes você tem necessidade de ter um papiloscopista formado dentro da área de informática. Então às vezes se a pessoa faz um mestrado ou um doutorado em uma área que às vezes o departamento tem carência, às vezes pode aparecer um convite para que essa pessoa possa vir a trabalhar, por exemplo, aqui na sede da Polícia Federal ou, no caso, na sede do Instituto Nacional de Identificação, que também é aqui em Brasília. Mas não é uma política, pública do departamento, é um caso ou outro esporádico que pode acontecer. Robson, no seu trabalho, né, você tem a responsabilidade, né, de atribuir o crime a alguém, inocentar pessoas, enfim, que influencia totalmente na vida das pessoas, né? Você em casa consegue se desligar do trabalho, é um trabalho investigativo, né, como você disse, fica horas comparando, você consegue se desligar ou você acaba lá na hora do chuveiro, aproveitando o tempo, pensando naquilo que você tem que fazer, como que você se sente, né, tendo essa responsabilidade toda no seu trabalho? É porque na realidade nós papiloscopistas, nós afirmamos que aquela digital que foi encontrada ali é da pessoa. Eu não posso dizer que aquela pessoa cometeu o crime, porque, por exemplo, estamos eu e você sentados aqui, temos o nosso companheiro ali que está próximo de nós, mas está fora da imagem, então de repente acontece um crime nessa sala, pode ser um de nós três que tenhamos cometido o crime. Aí aparece uma impressão digital, por exemplo, de uma terceira pessoa. Significa que ela cometeu o crime? Pode ser que ela esteve aqui, que limpou, que, né, ela de alguma maneira participou aqui dentro da sala. Agora você me perguntou sobre essa questão de eu ir para minha casa e ficar despreocupado. Às vezes a gente tem que trabalhar para exatamente, porque dependendo da quantidade de demanda de serviço, às vezes você costuma ir para casa e você ficar se imaginando que você deixou uma grande quantidade de trabalho que tem que ser realizado. Às vezes a gente vê, e é um problema não só da Polícia Federal, mas de vários órgãos, né, a falta de profissionais para a realização das tarefas. Mas o que eu acho que as pessoas, apesar de que nós, enquanto policiais,
somos 24 horas, demandamos a qualquer momento, o que a gente tem que fazer é chegarmos em nossa casa e esquecermos dos problemas relacionados com o trabalho policial. Eu tenho por prática, quando acontece algum tipo de operação, até para não preocupar a minha família, eu nem digo que tipo de operação que é e nem para onde eu vou, para exatamente a pessoa não ficar preocupada. É lógico que depois que a coisa aconteceu, né, você vai, conversa, dialoga, mas se a gente ficar levando os problemas policiais para dentro da nossa casa, ali é o espaço que você tem de conviver com a sua esposa, com seus filhos, com a sua namorada, né? Seja com quem for. Então você tem que desligar do seu das suas preocupações. Robson, esse quadro tem como objetivo, né, fazer com que os concurseiros conheçam melhor a futura profissão, para que possam exercer um trabalho, né, de fato que gostam, não corram o risco de passar, né, pela fase mais difícil, que é ser aprovado no concurso, ou se tornar um profissional frustrado, ou voltar para o mundo dos concursos para poder fazer outra coisa, porque de fato não era aquilo que queria. Então esse quadro tem como objetivo apresentar as carreiras públicas para os concurseiros, né? Você disse aí que tem 12 anos, né? Foi aprovada há 12 anos atrás. Então, como que você conheceu a carreira, né? Infelizmente não havia, né, programas, quadros como esse, né? Então como que você ficou conhecendo a carreira? O meu concurso de 2004 foi um concurso em que entramos em torno de 400 papiloscopistas. Até a realização desse concurso, havia uma quantidade em torno de 100, no máximo 100, 150 papiloscopistas, salvo engano. Então entrou uma grande quantidade, depois, salvo engano, em 2012 ou 2014, teve um outro concurso de papiloscopistas também, que houve uma entrada em torno de 80 papiloscopistas. Dentro do Departamento de Polícia Federal, nós somos um cargo com poucos profissionais da área de papiloscopia. Eu já tinha feito um concurso de agente de Polícia Federal, e por alguns problemas, em 2004, eu fiz o concurso de papiloscopista policial federal, e confesso para vocês que quando eu fui ver o edital do concurso, eu não conhecia o cargo de papiloscopista policial federal. Então, só a partir do momento que a gente começa a estudar, para vocês terem uma ideia, eu tive que estudar a área de bibliotectomia, apesar de que hoje, até o edital do concurso, algumas matérias exigidas podem ter sido alteradas. Mas dentro da área de física ótica também eu tive que estudar para poder porque quando você vai fazer um local de crime, igual aqui a gente tem várias iluminações, na hora que você vai fotografar, você tem que saber que iluminação que você vai usar, que tipo de lente da máquina fotográfica você vai utilizar, se está boa, se está fora do foco, se não, se está dentro do foco. Então tem que ter um conhecimento amplo em relação a isso. E o que me atraiu foi exatamente a questão de eu poder trabalhar como policial, que no primeiro momento, como eu já tinha feito um concurso de agente, eu achava que o papiloscopista era como se fosse uma especialização do agente. Mas, na realidade, o papiloscopista ele desempenha funções diferentes do que desempenha um agente de Polícia Federal. Então, foi um tiro no escuro. Mais ou menos foi um tiro no escuro. Foi por aí. E o que você acha que são as principais dúvidas, curiosidades, ou às vezes até equívoco, né, de quem não conhece esse cargo? Eu acho que um dos equívocos é a pessoa achar que, na realidade, a gente tem que falar uma realidade que a gente vive no nosso país, a gente, às vezes, não consegue todos os equipamentos, todo o material que a gente precisaria para a realização do trabalho dentro da papiloscopia. Mas a Polícia Federal, o Instituto Nacional de Identificação, os profissionais papiloscopistas da Polícia Federal, felizmente nós temos uma quantidade de material que não é suficiente para todos, mas que supre muito das necessidades que nós temos. Então a gente só para exemplificar, quando houve aquele acidente do Air France, alguns colegas papiloscopistas foram lá e auxiliaram na identificação dos corpos daquelas pessoas, daquela tragédia. No caso do assalto do Banco Central, foi a partir do momento que a pessoa deixou um cartão, né, um cartão no local de crime, que o colega lá se não me engano, Fortaleza, em que ele conseguiu fazer o levantamento da impressão digital e identificar um dos possíveis criminosos, que no final as investigações foram feitas e se chegou à conclusão de que aquela pessoa tinha envolvimento com o crime do assalto do Banco Central.
Então, eu acho que a realidade, às vezes a gente tem uma ilusão e tem a realidade. Mas mesmo com essa realidade, por mais dura que ela pareça, ela tem a possibilidade, você tem possibilidade de atuar dentro da área de papiloscopia. Basta, igual, você tem que se especializar, você tem que se interessar, você tem que buscar o conhecimento para que você não fique defasado em relação às novas técnicas ou desenvolvimento maior dentro das investigações. Robson, já conversou um pouquinho sobre tudo, né? Sobre o dia a dia de trabalho, remuneração. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar nessa entrevista que a gente não falou? Alguma coisa que a gente já tenha falado, que você gostaria de reafirmar aqui para as pessoas que estão nos assistindo? Eu só queria também dizer para as pessoas que eu estou lá no sindicato, além de papiloscopista, eu trabalho no Sindicato dos Policiais Federais em Minas Gerais, e todos nós policiais podemos nos filiar a sindicatos, temos a federação aqui, a Federação Nacional dos Policiais Federais, que de alguma maneira nos auxilia na busca dos nossos direitos. No nosso caso, nós papiloscopistas, nós temos a Abrapol, né, e tem a FENAP, que é relacionada aos papiloscopistas, Federação Nacional dos Papiloscopistas, mas mais ligado aos papiloscopistas das polícias civis, né? E que de alguma maneira essa busca da melhora, das dúvidas e não só do trabalho, como também das condições profissionais, eu posso dizer que conseguimos graças à atuação também desses sindicatos e da própria associação. E eu desejo que as pessoas que queiram atuar dentro da área de papiloscopia, dentro do cargo de papiloscopista, que é uma surpresa quando vocês chegarem e vocês conseguirem identificar a pessoa no local de crime. Isso várias vezes aconteceu comigo e a gente fica muito satisfeito de poder realmente comprovar que aquela pessoa provavelmente tenha cometido esse crime. E eu desejo realmente que as pessoas fiquem do mesmo jeito que eu me apaixonei pela papiloscopia, que as pessoas também possam se apaixonar. O Robson é meu conterrâneo, né? Somos todos de Juiz de Fora, como dizem, né? Eu já conheço o Robson há cerca de uns 4 anos, então, além de tudo, é um amigo, né, do meu tempo de jornal impresso de Juiz de Fora, cobria a polícia, então já esbarrei com o Robson há muito tempo, então aproveitei a oportunidade que ele tinha um compromisso do sindicato aqui, entrei em contato, então muito obrigado, Robson, por se dispor, apesar de todo o compromisso que você tem aqui em Brasília, né? Arrumar um tempinho para poder falar sobre a sua carreira aqui no Estratégia Concursos. E para você que está nos assistindo, você já sabe, se quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse nosso site www.estrategiaconcursos.com.br. Eu vejo você na próxima quarta-feira. Tchau!